E aí, moçada, beleza pura? Vamos para a derivada agora, falar das regrinhas de derivação. Como são algumas, esse aqui é a parte 1, beleza? Vamos lá! Safadinhos! As regras de derivação, na prática, são, como o nome já diz, são regras. Não vamos só usar esse troço. Eu quero que vocês peguem a moral de usar essas regras. Então, a primeira regra é a regra da constante. O que é uma regra da constante? Quando você tem uma função constante, ou seja, ela é só um número. A derivada, o que diz aí, ó? A derivada é nula. Ah, então olha só. Você tem um númerozinho, tá ali dando sopa, uma constante, c, certo? A derivada dele é zero. Então, toda vez que vocês virem um número sozinho, ó, a derivada desse número em relação a x é zero. Olha como é bonito, ó. Fx é 5, derivada disso é zero. Pi é um número também, né? Uma constante. G' de x é zero. Então, ó, viu um número, vai derivar, pum, zero, na lata. Segundo, regra da identidade. O que é uma função que a gente chama de identidade? É o x somente, né? F de x igual a x. Quando você for derivar isso, dá 1. Acabou. Eu costumo explorar um avanço nessa regra que seria quando tem um número na frente, por exemplo, 2x, 3x, a gente diz que o x desaparece, fica só o número. Mas na prática é isso aqui, ó. A identidade é o x, a derivada de x é 1. Né? Eu inventei uma função aqui, ó. Na verdade, essa função, se a gente fosse dividir um pelo outro, daria só x e a derivada de x é 1. Né? Mas ali tem um problema de domínio que o x não pode ser zero. Mas tá, vamos devagarzinho. Então, essas duas primeiras regras, ó. Pau na máquina, viu? O número sozinho, a derivada dele é zero. E o x, a derivada de x, a função identidade é 1. Beleza? Pau na máquina. Pá! A terceira regra, talvez essa é a mais importante, digamos assim, porque ela tem muita utilização, muita mesmo. A física e a química usam muito esse tipo de regra. Essa é a única que eu vou fazer uma demonstração usando a razão incremental, né? O limite da razão incremental, que era o que a gente fazia com a derivada até agora. Mas a partir de agora vamos usar só as regras, tá bom? Então tá aí, ó, x elevado a n. O que a função vai fazer com essa função aqui, né? Com x elevado a n. Ó. Então, a função, ela pega x e eleva a n. Então, a gente vai pegar x mais h e elevar a n, certo? O que a função faz com x? Ela pega x e eleva a n. Então, olha só, o desenvolvimento desse troço aqui é que é um pouco bizonho, porque a gente precisa usar o famoso binômio de Newton. O que faz o binômio de Newton? Ele pega o primeiro termo aqui, eleva a potência máxima. Esse primeiro termo ele vai diminuindo, tá vendo? Ó? Se aqui é 10, se aqui é 10, aqui vai ser 10, depois vai ser x elevado a 9, x elevado a 8, até o x desaparecer. E o segundo termo que começa zerado aqui, ó, o h, tá vendo? Ele está sozinho, ele vai a 2, até ficar h elevado ao número que você precisa. No caso do exemplo que eu dei, 10, seria 10. O x começa em 10 e vai até zerar, e o h começa em 0 e vai até 10. E aqui, esses númerozinhos que aparecem aqui na frente do binômio são combinações. Então, o primeiro seria a combinação de n 0 a 0, que dá 1. O segundo seria combinar n de 1 a 1, que dá o próprio n. Tá vendo? Isso aqui já é uma combinação de n2 a 2, mas tá, não vamos discutir o desenvolvimento do binômio, tá? Mas é isso aqui mesmo, ó, os valores, enquanto o primeiro termo, que é o x, vai diminuindo da potência máxima até sumir, o segundo termo, que é o h, começa de 0 e vai até a potência máxima. Quando a gente aplica isso aqui lá na nossa formulazinha, né, ó, tá? Esse aqui eu troquei por isso aqui tudo, certo? Olha como ficou bonito. Agora notem aqui que esse desenvolvimento inteirinho, ó, quando você olhar o xn, tem um menos xn aqui, todos os termos que sobram agora, quando a gente cancela o n, tem h. Estão vendo que é o processo que a gente já fazia antes? Quando você coloca o h em evidência, fica mais legal ainda, ó. Porque esse aqui tinha um h só. Eu tirei ele fora, tá vendo? Que não ficou h aqui nesse termo. Aqui tinha 2h, só ficou 1. E o último, se era lá 10h, vai ficar 9. Vai ficar sempre 1 a menos.
Quando a gente cancela o h, gente, olha a mágica aqui, ó. Esse termo aqui, ó, é o resultado dessa primeira regra. Ou melhor, essa é a regra número 3 já, né? O que que diz a parada? Olha só, que a gente vai pegar, quando for derivar x elevado a n, ó, quero que vocês notem que o n, que estava aqui em cima, ele vai descer para frente da função. Tá vendo, ó? X elevado a n, né? Essa daqui, lá em cima, ó. X elevado a n, o n vai vir para frente e o x, que era elevado a n, vai ser elevado a x menos 1. Ou seja, você vai diminuir um númerozinho do expoente. É muito legal, gente, essa regra. É prática mesmo, ó. Regra, você pega e usa. Olha lá, o n que está lá em cima vem aqui para frente e depois você subtrai um lá de cima, certo? Quando a gente vê os númerozinhos agora, vocês vão ver como é legal, como é prático usar essa regra. Vamos lá? Olha aí, ó, deriva x elevado a 3. Qual que é a regra? Pega o n, tá vendo? O número que está no expoente, ou seja, o 3. Esse 3 ele vai descer aqui para frente multiplicando. E aí você subtrai um dele. Olha que legal, certo? O 3 veio para frente, tá vendo? E esse 3 menos 1 é porque você subtrai ele, sempre o expoente de 1. Ou seja, essa derivada vai ser 3x elevado ao quadrado. Cara, é muito legal essa regra. Vamos lá. X elevado a 5. Você quer derivar x elevado a 5, certo? O que você faz? Pega o 5, desce ele para frente e subtrai 1 do expoente. Ó. É muito prático. Ó. Vem o 5 para frente e subtrai 1. Vai ficar 5 vezes x elevado a quarta. Poxa vida, olha que bonitão. 1 elevado a x. Eu coloquei essa função aqui porque ela olhando assim, ela não se enquadra na mesma regra, mas a gente pode brincar com as potências, lembra disso? Se eu jogar esse x para cima, para o numerador, eu posso fazer isso trocando o sinal do expoente, ou seja, isso aqui é x elevado a menos 1. Essa função eu já consigo pôr naquela mesma regra. Desce o menos 1 para frente e subtrai 1 lá de cima. Então, presta atenção aqui, ó. O menos 1 veio aqui para frente e você subtrai, esse menos 1 já existia, eu subtraí 1, ou seja, vai ficar menos 2 aqui, beleza? E aí, quando você pega esse x a menos 2, a gente vai jogar ele para baixo na fração, para ele ficar positivo, certo? Olha como fica, ó. A derivada, então, de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Não é bonitinho? Próximo vídeo, uma raiz. Raiz de x também é uma regra que, olhando assim, não se enquadra, mas lembra que a gente pode deixar a raiz como um expoente, né? Um expoente racional? Então vamos pensar o seguinte, ó. Até tem livros de cálculo que colocam essa como sendo uma das regras. Se você pegar alguns livros aí, você vai ter um capítulo inteiro sobre regras de derivação, tá? Isso é muito legal. Mas ó, eu consigo pegar a raiz e transformar em x elevado a meio. Se ela é x elevado a meio, eu consigo usar essa regra. Beleza? Como é que usa a regra? Você vai derivar isso aqui. Desce o meio, esse meio vem para frente e você subtrai 1 do expoente, tá vendo? Aqui a fraçãozinha, né, gente? Aquele macetinho, ó. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 somado com 1 dá menos 1. Ou seja, vai ficar assim, ó. Meio vezes x elevado a menos meio. Vamos deixar ele positivo, o expoente? Joga o x para a parte de baixo. Ó. Quando você joga o x para a parte de baixo, não vai ficar x elevado a meio positivo? O que a gente fez aqui? Ó? A raiz de x não virou x elevado a meio? Então, x elevado a meio é a mesma coisa que raiz. Tá? Então, como eu disse antes, tem livros de cálculo que usam isso aqui como uma regra. Uma dessas regras. Põe lá um número e detona. Beleza? Aqui, ó, isso aqui, o cara olha para essa regra e fala, ixi, lascou, já dá aquele frio no bucho. Mas x elevado à raiz de 2 é muito fácil. Raiz de 2 não é um número real? Desce o raiz de 2 para frente e subtrai 1. Acabou. Não tem como mexer aqui, então vai ficar assim mesmo, desse jeito. Legal? Então, gente, essa regra é muito massa. Tem muitas aplicações mesmo para ela. A física e a química usam muito esse recurso. Desce o númerozinho expoente para frente e depois subtrai um lá de cima e vai ser feliz. Legal? Vamos lá. A regra da soma tem até livros que nem trazem isso aqui como uma regra, porque é uma coisa meio óbvia. É como se a gente
já soubesse o que fazer. Se você tem uma função, tá vendo aqui a função h? Ela é a soma de duas funções. Então, o que diz a regra? A galinha, olha aqui, a galinha, é derivar a primeira e depois somar com a derivada da segunda. Então, gente, se tem o mais ou menos ali entre as funções, você pode ir fazendo parte a parte e depois somar o resultado. É muito legal. Olha os exemplinhos, olha só. Ah, professor, olha, já é uma função maior, mas se você olhar para cá, isso aqui é uma função, esse aqui é uma função e isso aqui é uma função, certo? São as três primeiras regras estão aqui, ó. O que você faz então? Você deriva a primeira, soma com a derivada da segunda e soma com a derivada da terceira. Cara, faz cada um como se a outra não existisse. Olha que bonito. Quem que é a derivada de x ao quadrado? Lembra da regra? Desce o 2 para frente e subtrai 1. Quem é a derivada de x? É a identidade. Quando o x está sozinho, ele desaparece, fica 1. E o 6, a derivada de 6, que é uma constante, é 0. Cara, é muito divertido, muito divertido. Tá bom? Tirando o 0 da jogada, olha como fica bonita essa derivada. Tcharam! Divertido, né? Essa aqui, nós já fizemos esses dois casos separados. O 1 sobre x, a gente transforma ele num expoente também. Né? Já fizemos antes. Quem que é a derivada de x ao quadrado? 2x, vai acostumando. Quem que é a derivada de x elevado a menos 1? De novo, ó, traz o menos 1 para frente e subtrai 1 aqui de cima. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. E para encerrar, a gente joga esse x a menos 2 para ficar positivo. Fechou o pacote. Cara, é muito divertido isso aí. É a regra da potência do expoente e depois você vai só somando os resultados. Vai usando o sinal que está ali no meio e vai ser feliz. Olha isso aqui. Isso é um monstrengo horrível. O cara já dá aquele frio no bucho, mas é muito legal. Olha lá. X à quarta, menos x3, mais x2, menos x, mais 10. Pá, quem é a derivada de x à quarta? Oi, acabou o tempo. É 4x a terceira. Tá vendo aqui, ó? Tô usando só a regra, mas na prática você vai omitir essa estrutura aqui. Você vai partir para a destruição. Deriva x à quarta, deriva x a 3, deriva x a 2, deriva cada um deles separado e põe esse sinal no meio. Então vamos lá. X à quarta é 4x3, x a 3 é menos 3x2, tá? Tinha um menos aqui antes, né? x2 é 2x, o x sozinho vai dar 1 e a derivada de 10 é 0. Não é legal? Não é legal? Não é legal? Vamos lá para mais uma regrinha. A regra do produto. Essa regra do produto, eu já vou colocar ela aqui diretão. Mas quando você nota que uma determinada função, ela é uma vezes outras, tá vendo? Tem duas funções que estão multiplicando uma pela outra. A regra é assim, ó, para você derivar as duas juntas é deriva a primeira, repete a segunda, mais repete a primeira e deriva a segunda. Olhando assim, parece um negócio bizonho, mas é bem prático. Né? Eu conheço e eu lembro até hoje, quando eu estudei cálculo, do UV, tá? A famosa ovelhinha. Você conhece a regra? A regra da ovelhinha. Ovelhinha. Tá? Ovelhinha. É um produto, tá vendo? Tá multiplicando. O que você faz? Deriva o primeiro, repete o segundo. Repete o primeiro e deriva o segundo. Fechou? É muito prático usar isso aqui. Essa regra ela traz também uma derivação. Então tem livros de cálculo que usam isso aqui como outra regra. Mas quando você multiplica uma constante por uma função, olha que legal, gente. Você deixa a constante esperando, deriva a função e depois multiplica essa constante. Então, quando tem um número na frente de uma função, você deriva normal e o resultado você multiplica pelo aquele número. É muito prático. Olha só, esse exemplo eu quis começar assim para mostrar para vocês que duas funções estão aí se multiplicando, certo? Mas você pode tranquilamente fazer isso aqui, né? Ó. Você podia multiplicar x2 por x3, que dá x5, e depois a derivada de x5, a gente sabe que é 5, né? Desce o 5 para frente e subtrai 1 no expoente, 5x4. Não é sempre que você vai usar essa regra. Ah, professor, eu vou ter que ficar inventando. Não. Cara, você tem um x5 lá, faz a multiplicação e vai ser feliz. Com duas linhas você destrói a derivada. Mas tem funções, as funções mais mirabolhosas, às vezes você não tem uma multiplicação tão fácil, então compensa fazer isso. Mais para frente a gente vai ver alguns casos disso. Mas olha só, se a gente vai usar a regra do produto,
Olha como é que é a regra do produto. Aqui é a primeira e a segunda, né? Deriva a primeira, repete a segunda, repete a primeira e deriva a segunda. A derivada de x2 é 2x, tá vendo? Repete x3. Repete o x2 e quem é a derivada de x3 é 3x2. Quando você multiplica isso, você vai ter 2x à quarta aqui na primeira parte e 3x à quarta na segunda. Quando você soma os dois, vai dar quanto? 5x à quarta. Beleza? Mas é a aplicação da regra que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Aqui, olha só. Também nesse caso valeria. O cara multiplica, faz o chuveirinho, tcham, 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 tcham. Mas deixa eu mostrar a regra como funciona. Deriva a primeira função, repete a segunda. Repete a primeira, deriva a segunda. Ovelhinha, é a regra do produto. Né? A derivada de x3 é 3x2. De 2x perde o x, lembra? Fica só o 2. Aqui repete, repete a primeira e deriva a segunda. A derivada de x2 é 2x. E a derivada de 1, que é constante, é 0. Beleza? Aí vai aqui na calma, aqui, ó. Uhul! Vai fazendo chuveirinho aqui, aqui e aqui. Certo? Aqui ficou mais fácil, que é só esse vezes esse e esse vezes esse, né? Mas, ó, 3x2 vezes x2 dá 3x4. Né? Você vai multiplicar aqui, ó, 2 vezes x2 dá 2x2. 3x2 vezes 1 dá 3x2. E menos 2 vezes 1 vai dar mais 2. Aqui, 2x4 e 2 vezes 2 vai dar 4x². Agrupa os termos que são semelhantes, ó, x4, né? x4 com x4 vai dar 5x4 aqui, beleza? Menos 2 com menos 3 dá menos 5, com menos 4, menos 9, e o 2 que sobrou lá tá aqui, beleza? Essa é a regra do produto da ovelhinha. Deriva o primeiro, repete o segundo, repete o primeiro e deriva o segundo. Tá? E põe o mais no meio deles, beleza? Vamos para a próxima. A regra do quociente, primeiro a gente precisa falar que se você está dividindo duas funções, é muito importante que a função de baixo não seja zero, tá bom? Mas tá, pulando essa parte, essa regra é muito parecida com a da ovelhinha, ó. Muito parecida. Acompanha comigo, ó. Você tem duas funções que estão se dividindo, tá? Essa é a regra do quociente, é uma divisão. Então você deriva a primeira, repete a segunda. Repete o primeiro, tá vendo? E deriva a segunda. É a regra da ovelhinha direitinho. Só que aqui no lugar do mais que a gente usou para multiplicação, aqui vai ser um menos. E você divide depois por g ao quadrado, ou seja, a função que está aqui embaixo, você só eleva ela ao quadrado. Só isso, moçada. Tá? O g é sem derivar. Só pega o g e eleva ao quadrado e vai ser feliz. Ó, para quem gostou do formato da ovelhinha, eu deixei aqui, ó. Deriva primeiro, repete segundo, repete primeiro e deriva o segundo. E põe um menos no meio. E depois divide por v ao quadrado. É a função de baixo, é o segundo ao quadrado. Mas vamos aplicar a regra, olha só. Isso aqui, apesar de ser uma divisão, eu não usaria essa regra. Quando você tem multiplicação, você está vendo que x está multiplicado por raiz? Eu transformaria isso aí tudo numa potência só. Como é que eu faria isso? Ó, vamos acelerar aqui, ó. A raiz não é x elevado a meio? Aí quando você faz x elevado a meio multiplicado por x, repete aqui o 2, soma, né? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Vai ser x elevado a 3 meios. E você sobe ele para cima do numerador, subir para cima é bonito, né? Mas joga ele para a parte de cima que vai ficar assim, ó. Então, ó, essa derivada é igual a essa. Qual que é mais fácil, mais prático de fazer? Se fizer a regra do quociente, vai dar certo também, mas eu queria que vocês vissem que essa multiplicação facilitou para nós. Ó. Então, derivar isso aqui seria joga o menos 3 meios para frente e depois subtrai 1, certo? Do expoente. Ó. Aqui, gente, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 3, menos 5. Então, ficou assim, ó. Essa já é a derivada. Tá? Usando a regra número 3, a regra da potência. Beleza? Quando você vê um x elevado a menos alguma coisa, é bom você deixar ele positivo. Tá vendo que o 3 estava ali em cima, ficou, e eu joguei todo mundo aqui para baixo, ele ficou positivo. E isso aqui a gente sabe que isso é uma raiz. Tá? Como é que eu faço a raiz? Lembra quem está em cima?
Quem está na sombra vai para o Sol, fica dentro da raiz. E o 2 que estava no Sol, ou melhor, na sombra, tá? Foi para o Sol. Quem está no Sol vem para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Lembra aqui que tem um 2 aqui, ó, 2, o índice. Tá vendo? Então, 2 ficou de fora e o 5 ficou lá dentro. E esse 5 também, como a gente pode separar ele em x4 vezes x, se eu tiver um expoente par, eu posso tirar o x4 da raiz e vai ficar x4 dividido por 2, vai ser x2. Beleza? A divisão é do expoente somente, né, gente? Por favor. Pronto, isso aqui é a resposta mais que perfeita, tá bom? Mas essa daqui, por exemplo, já é uma resposta bem legal e aceitável. Mas eu indico a vocês chegarem nessa resposta aqui, final. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos usar a mesma regra que eu estou mostrando aqui. Então, vocês estão vendo que tem um menos aqui, tem um mais. Não tem como fazer o que eu fiz na letra A. Então, você pega isso aqui e dá aquele chapuletation. Ó. Deriva o de cima, repete o de baixo. Menos. Repete o de cima, deriva o de baixo e divide pelo de baixo ao quadrado. Legal? E aí vai fazendo as derivadas. Ó. Quem que é derivada de x2 é 2x. A derivada de 1 é 0. Nem precisa colocar, né? Aqui repetiu. Quem que é derivada de x2 é 2x. Quem é derivada de 1 é 0. Também não precisa colocar. Então vem 2x vezes x2 e 2x vezes 1. Tá? Aqui ó, você já faz 2x ao quadrado, 2 vezes menos 1 e já troca o sinal de todo mundo. Tá bom? Esse menos aqui vai trocar o sinal da galera toda que está do outro lado. Então lá vai, ó, 2x3, 2x vezes 2 é 2x, 2x vezes x2 dá x3, você já troca o sinal, tá vendo? Ele ficou negativo. E 2x vezes 1 dá menos 2x, trocando o sinal, vai ficar mais 2x. Repararam que esses dois caras aqui morreram? Lá embaixo você não mexe, ó. Tem gente que fica, tem que desenvolver. Tem não, peste, deixa assim mesmo. Tá? Esse cara vai ficar assim, ó. Então, olha como é que ficou bonitona. 2x mais 2x, 4x. E a gente encerra essa derivada que utilizou a regra do quociente. Beleza? Vamos para mais uma? Essa regra aqui, gente boa, essa aqui é a que o pessoal mais teme. A famosa regra da função composta, ou que a gente chama de regra da cadeia. Por que, que o nome da danada é regra da cadeia? Fica olhando, ó. Aqui eu tenho duas funções, uma dentro da outra. Isso é uma função composta, tá vendo? No lugar do x, eu tenho uma outra função aqui, tá vendo? Então, tem duas funções, o f e o g, e uma está dentro da outra. O que, que diz a regra da cadeia? Ó? Que quando você vai derivar uma função composta, você deriva primeiro a função de fora. Tá vendo aqui que a função que engloba todas é o f. Então, você deriva primeiro o f e depois você multiplica pela derivada do que está dentro do f, ou seja, a derivada de g. Por isso que é a regra da cadeia. Se você tem três funções, uma dentro da outra, você deriva de fora, multiplica pela derivada da segunda e multiplica no final pela derivada da terceira. Você vai... É por isso que a gente chama ela de regra da cadeia. Se vocês notarem aqui, esse u é uma mudança que a gente faz de variável. É muito legal fazer essa mudança. Tem gente que não gosta, mas eu acho que fica mais prático você entender as funções e, no lugar do g, você chamar o que está lá dentro de u. Então, a visão da função vai ficar mais simples. Então, aqui, ó, outra forma, usando a notação de Leibniz. Olha que legal. A derivada de x em relação a y é dy em relação a u, e depois deriva o u em relação a x e multiplica os dois. Então, quando eu fizer o primeiro exemplo, esse tipo de notação vai fazer sentido. Vamos lá? Olha só, calcular as derivadas. Letra A, y que é igual a raiz de x² mais 1. Beleza? Se você notar, tem duas funções, dá para ver duas funções claramente aí. A principal, quem que é a primeira que você olha assim? A raiz. Dentro da raiz tem outra função. Concordam? Olha direitinho. Então, a regra da cadeia deveria ser a derivada da raiz, depois a derivada do que está dentro dela, multiplicados. Tá? No final, eu vou fazer um abreviamento da coisa. Vocês vão ver que legal. Mas olha só, você tem a função, tira o que está aqui dentro. Olha que bonitinho, ó. Tira. Então, eu chamei o que estava lá dentro de u. Agora, olha aqui as duas funções separadinhas. Olha que bonito. Ó. Uma função é raiz de alguma coisa e a outra função é só isso aqui, ó,
É só x ao quadrado mais 1. O que diz a regra? Que eu vou derivar as duas separadas e depois multiplicar. Certo? É aqui, ó. Vocês estão vendo por que o u aqui está fazendo o papel de x, ó. Então, a primeira derivada é y em relação a u. Estão vendo? Ó? Em relação a u. É porque o u ele aparece como se fosse o x. Você deriva, gente, como se fosse o x. É só uma letra isso aqui. E a última função ficou o u em relação a x, porque aí está normal. Ó. O u é como se fosse a função, é a segunda função, e você deriva para o x. Então, para ser bem prático, a gente vai achar a derivada do y, essa primeira, em relação a u. Como é que deriva a raiz? Lembra que eu falei, essa aqui é uma regrinha que alguns livros colocam. Se você acostumar com essa, é legal. Ó. Vamos pensar aqui, ó. Tempo! Pá! Olha a regra. Pode colocar isso como regra também. O legal de você usar as regras de derivação para derivar a função é que você tem que estar de olho ali, tem que ter um conjuntinho de regras. Essas regras, geralmente os livros de cálculo, você pega a contracapa dele, lá tem um turbilhão de 2, 3 páginas de regra. Tá? Então deixa a regrinha no canto. Faz, quando você estiver fazendo os exercícios, faz o conjunto de regra e deixa lá que você só pega e usa. Então a derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a própria raiz. E quem é a derivada de u? 2x. Lembra? X ao quadrado, 2x. Derivada de 1, 0. Então, a regra diz que eu tenho que multiplicar a primeira derivada pela segunda derivada. Quando você multiplica esses dois, vocês estão vendo que sobrou um 2 aqui com 2 aqui embaixo? Simplifica. E agora, para finalizar, a gente pega esse u, que foi uma variável que eu inventei para facilitar, e troca ele por x ao quadrado mais 1. Olha que legal. Fechou o pacote. Agora, lembra aquele acceleration que eu disse que ia fazer? Olha só. A derivada da função principal aqui, a raiz. Como é que você deriva a raiz? É 1 sobre 2 vezes a própria raiz. E depois você deriva o que está dentro da raiz. Então, você repete a raiz e depois multiplica pela derivada do que está dentro da raiz. Tá vendo que legal? Quando você simplifica esse 2 com esse 2 aqui, ó, dá a mesma resposta. Gostaram? Mas, gente, tem que treinar esse processo, faz bastante dele, vocês vão ver que é legal. Vamos para mais uns exemplos para encerrar essa primeira parte. Olha isso aqui. De cara você já consegue ver que tem duas funções. A primeira é elevar a 20 e a outra é x elevado a 10 mais 2. Separa. Chama isso aqui de u. E depois deriva a primeira. Quem é derivada de u elevado a 20? Lembra a regra da potência? Desce o 20 e subtrai 1. Vai ser 20 u a 19. Quem é a derivada de u em relação a x? Tá vendo que a variável agora é x? A outra era u, agora é x. Quem é a derivada de x? 10. Desce o 10, subtrai 1, é 10x9. E a derivada do 2 é 0. Pronto, ó. O que diz a regra? Que eu tenho que multiplicar esses dois. Quando você multiplica aqui, tudo é número aqui, ó. Número, 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 tá? 20 vezes 10, você já pode fazer isso aqui, ó. 200. E o u que eu separei no início, quem que é o u que eu separei lá no começo? É x elevado a 10 mais 2. Você traz ele para cá, para encerrar, ó. Olha que bonito. Né? 200 vezes u, que é x a 10 mais 2, elevado a 19, vezes x elevado a 9. Tá legal? Tá legal? Tá ficando bom? Vamos fazer mais um? Ó, derivada da raiz de 2x mais 3 elevado à quinta. Quantas funções tem aí? 3, né? A raiz é uma, alguma coisa elevada à quinta é a segunda, e o que está dentro dela é a terceira. Pela regra da cadeia, eu faria a derivada da raiz, a derivada da potência, a derivada do que está dentro dela e multiplicaria os três. Cara, se você acostuma com a regra, você vai rápido para a resposta, mas vamos devagarzinho. Ó. Separa o que está aqui dentro, vou chamar de u. Ainda esse aqui tem duas funções. Ó. Então, tá vendo 2x mais 3? Ele está elevado à quinta. Eu vou separar, vou chamar isso aqui de v. Tá bom? Então, olha que legal. A regra, agora, ela aumenta uma fraçãozinha, porque eu tenho três derivadas. A derivada da primeira, quem é a derivada da raiz? É 1 sobre 2 vezes a mesma raiz. Quem que é a derivada de v elevado a 5? Vai ser 5 vezes v elevado a quarta. E quem é a derivada de 2x mais 3? A derivada de 2x, o que faz? Perde o x. E a derivada de 3? Desaparece. A derivada da constante é 0.
Então, olha só essa regra. Cara, eu sei que é doido isso aqui, ó, mas ó, é a primeira função em relação a u, a segunda função que é u em relação a v e a terceira função que é v em relação a x. Vocês estão vendo aqui, ó? Se eu faço uma doidura aqui, ó, simplifico, 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 tá vendo? V com v, u com u, sobraria y por x. Essa é a moral mesmo, ó. Multiplica a primeira derivada pela segunda e pela terceira. Cara, olha que legal. Simplifica, simplifica. Sobrou isso. Agora volta o valor de v. Quem que é o v? Não é 2x mais 3? Substitui ele aqui. E o u, que é o 2x mais 3, que é o v elevado à quinta. Ó. Quando você coloca eles todos, fica assim. Vocês estão vendo que ainda dá para abreviar um pouquinho o sofrimento aqui, ó. Esse x à quinta aqui embaixo, lembra que aqui a raiz é quadrada. Que eu posso separar ele em 4 vezes 1. Quando eu separo em 4 vezes 1, eu tiro o 4 da raiz, ele sai 2. E agora eu posso simplificar. Ó. Esse termo com esse, eu posso simplificar por 2. Vai sobrar 2 aqui e esse aqui vai sumir. Ficou assim, ó. Olha que bonitinho. Essa é a resposta mais que perfeita. Ó. Dentro da raiz ficou um número. Cara, é muito legal essa paradinha. Tem mais um? Tem. Essa daqui, olha a função. X ao quadrado dividido por x ao quadrado mais 1. Quando você olha para cá, você está vendo que tem uma função que é uma divisão e tem o x ao quadrado, que seria uma outra função. Tá vendo que é a regra da cadeia bem usada aqui, porque é uma função composta? Então, o que você faz? Pega um número que você quer diminuir de lá e chama ele de u. Eu faria isso aqui, ó. Porque agora a função y, se você trocar o x ao quadrado por u e trocar esse x ao quadrado por u, essa função vai ficar bem legal de dividir, porque eu posso usar a regra do quociente aqui, ó. Certo? Como é que faz para usar a regra do quociente? Deriva o primeiro, repete o segundo. Repete o primeiro, deriva o segundo. Põe o menos entre eles e divide pelo de baixo ao quadrado. Quando você deriva o u, lembra da identidade? É como se fosse o x. A derivada de u é 1. Repete isso aqui. U, repetindo, e deriva isso aqui. A derivada de u é 1 e a derivada de 1 é 0. Como é que ficou aqui? Ó? Ficou 1 vezes u mais 1 menos u vezes 1. Quando você faz u menos u, desaparece. Sobra só o 1 aqui em cima. Não é legal? Agora, olha só. Eu preciso, pela regra da cadeia, derivar o que está dentro da função, que é o x ao quadrado. Então, a derivada mais gostosinha que tem de fazer x ao quadrado é 2x. E eu preciso multiplicar. É isso que diz a regra. E é essas duas derivadas. Pronto. Ó. Agora falta o quê? Vou jogar o 2x aqui para cima. E o u, que eu chamei de x ao quadrado, eu preciso devolver ele depois, para ficar todo mundo em x, a derivada. Não é bonito? Essa é a primeira parte, então, das regrinhas de derivação. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais.